Olá, bom dia a todos. Essa quinta-feira ensolarada aqui na capital de São Paulo, dia 21 de maio. Hoje, mais um encontro entre amigos, com a presença de dois amigos, duas personalidades importantes no que diz respeito à defesa dos valores republicanos, à construção de uma sociedade mais republicana. Conselheiro Dimas Ramalho, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bom dia. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para essa conversa de hoje. Bom dia, grande amigo Marco da Costa. É um prazer estar com você e grande prazer também estar com o Gustavo, querido amigo, participar dessa conversa nesse momento difícil que passamos. Gustavo Húngaro. Eu conheço o Gustavo há uns 20 anos. Né? O Gustavo continua jovem, eu envelheci um pouquinho, mas o Gustavo é essa pessoa especial, não só pelas suas qualidades técnicas, formação jurídica, mas também por ser uma pessoa que consegue agregar muita gente boa ao seu lado. Gustavo, um prazer, uma honra, uma alegria recebê-lo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Satisfação é toda minha, caro presidente Marcos da Costa, grande presidente da nossa Ordem dos Advogados, fez uma gestão marcante, teve a coragem de enfrentar um momento grave de corrupção por que passamos, colocando a ordem mais uma vez na trincheira em defesa da cidadania. Nos conhecemos desde o TACRIM, né, Marcos? Verdade. Tribunal de Alçada Criminal, quando você já estava, né, na ordem defendendo a informatização, o uso das novas tecnologias, e na época o tribunal presidido pelo desembargador Nalini, né, se destacou como um ponto de avanço, né, no uso da tecnologia no Poder Judiciário, e eu estava lá como secretário-diretor-geral. Nos conhecemos naquela boa circunstância e mantivemos, né, esse nosso vínculo de amizade, de companheirismo, de defesa dos melhores valores do direito e da justiça. É uma satisfação estar aqui ao lado também dessa grande figura que foi presidente do 11 de agosto, Dimas Ramalho, né? Teve uma carreira brilhante no Ministério Público, como parlamentar, representando a população na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, uma grande liderança do nosso estado, foi secretário municipal, secretário de Estado e já presidiu o Tribunal de Contas, né? Então é uma figura da maior envergadura que dá muito orgulho a nós brasileiros de São Paulo de contarmos com Dimas Ramalho. É verdade. Estamos aqui hoje nos acompanhando a querida Gisele Fleury, que é da sua Jundiaí, Gustavo. Ah, querida Gisele, grande liderança da advocacia também. O Carlos Mourão, outro grande amigo, um advogado público destacado, uma liderança da advocacia pública. A Andréa Capaz, outra amiga. A Nessina Costa, o Márcio Quintiliano. Vou anunciar outras presenças, a Patrícia Bravanel, e na sequência vou anunciar outras presenças. Eu vou iniciar pelo Dimas Ramalho. Dimas, hoje nós vivemos uma pandemia. A dificuldade do administrador público de seguir trâmites normais, do período normal, inclusive em relação, por exemplo, à licitação, enfim, a burocracia normal e necessária, e que hoje, se demorar muito a compra, por exemplo, do ventilador pulmonar, do outro lado, no hospital, não tem cama suficiente para atender a demanda da população em relação às UTIs. Qual é o controle que hoje nós temos para mediar essa situação da emergência com a necessidade do controle social dos gastos públicos? Pois não. Eu me lembro que quando os jornais trouxeram a seguinte manchete: apresentaram o primeiro caso de coronavírus em São Paulo. E uma manchete que todo mundo falou, bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu fui no programa de televisão, também numa época, e perguntaram, o que você acha? Há uns 2 meses. Eu falei, olha, vai ser uma coisa muito grave. Por quê? Porque, não obstante nós tenhamos tido tempo de verificar lá fora para poder acompanhar aqui no Brasil, eu entendo que nós teremos dificuldades porque exatamente
não estou sentindo que está havendo um preparo nacional, estadual, municipal, mesmo com todo esforço. Porque essa não é uma questão para ser tratada apenas por um ente federativo. Essa é a grande verdade. Pois bem, de lá para cá, é o que é, infelizmente, as mortes. Nós vivemos 3 crises importantes, presidente Marcos, caro Gustavo Húngaro, querido amigo, e quem nos assiste. Uma crise política profunda, uma crise de saúde absolutamente fortíssima e uma crise econômica que está jogando todos os dias milhares de pessoas na pobreza. Nós estamos descobrindo brasileiros que nunca existiram. Enfim, isso é um fato político real da nossa vida, vamos ter que conviver com isso e ter muito juízo. E hoje haverá uma reunião de governadores com o presidente, né? Espero que eles sentem, entendam e façam como outros países estão fazendo, como no Peru recentemente, todos os ex-presidentes, como Israel fizeram uma composição, como, enfim, vários lugares do mundo estão dando alguns exemplos de como é possível na pandemia você unificar esforços. Pois bem, em situação excepcional, claro que os gastos também têm que ser excepcionais. Não dá para você, numa pandemia, querer seguir a legislação conforme ela estabelece, como todos sabem, a Lei 8666, os prazos, as consultas. Isso foi o motivo que levou tanto o governo federal quanto o governo estadual e depois a Assembleia e o Congresso Nacional, tá certo ou não? A decretar estado de calamidade pública no país e no estado de São Paulo. Evidentemente que, ao decretar calamidade pública, você afasta a necessidade de você se ater naqueles índices da lei fiscal, que poderia levar a uma rejeição de contas, uma improbidade administrativa. É claro, você tira essas barreiras da frente e possibilita com que o agente público possa fazer compras mais rápidas, possa intervir na crise. E aí também, eu já havia dito isso em um artigo que eu escrevi, dizendo o seguinte: as balizas legais estão dadas, o gestor tem que fazer, até porque, ao fazer, ele vai salvar vidas. Então, o que se tem que fazer nesse momento o gestor tem que ter as condições de fazer, no caso excepcional, ele deve se atentar sempre para os princípios do artigo 37 da Constituição Federal, né? A imparcialidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, enfim, todos aqueles princípios que o gestor tem que ter, e mais agora. E todo prefeito que decretar estado de calamidade pública, ele deve mandar para a Assembleia Legislativa para que haja o controle. Então, a grande questão é o seguinte: o gestor pode gastar de maneira diferenciada? Pode, mas ele tem que cumprir aqueles requisitos básicos ainda do ato público e, sobretudo, radicalizar na transparência. Há uma lei, inclusive, que explicita isso. Você tem que ter um item específico na lei de acesso, eu, Gustavo, é craque nessa questão, para dizer o que você está fazendo no combate à Covid. Ponto, é isso. E até 30 de dezembro nós vivemos um estado de emergência, de calamidade. E para isso, gastos excepcionais. Então, basicamente é isso. Pode gastar, evidentemente, de maneira diferenciada. Nós haveremos de entender a situação, mas tem que radicalizar na transparência e na explicitação que aquele gasto foi feito exatamente para conter, para combater o vírus e, sobretudo, ajudar populações vulneráveis. Eu vou antes de passar para o Gustavo, mencionar que está conosco também o Walter Siglione, o Márcio Cosati de Jundaí, seu amigo também, Gustavo, a Cidinha Moreira, o Fernando Castelã Cordeiro, Ricardo Mansur, Ricardo Dimas, é de Batatais, sei que você é muito querido lá. Eu tive a honra de receber o título de cidadão de Batatais, acho que você também. O João Milene Veiga, de Araraquara, a Raquel Navarro, a Maria Medalha, Francisco Machete, de Casabranca, Constantino Salvatore, o Carlos Gomes, de Itaperá, de São Paulo, o Jandir Daliluca. Gustavo, bola para você. Estou te acompanhando, hein, Marcos? Parabéns. Bom, palavra com você.
essa sequência, essa questão da transparência nesse momento, das normas de proteção que nós temos. Aliás, eu já adianto uma pergunta. As regras de transparência se aplicam, evidentemente, para as questões financeiras, mas elas se aplicam também no que diz respeito às ações que o governo está tomando para que nós saibamos, por exemplo, qual é o comprometimento, quantas UTIs nós temos, qual é o comprometimento da ocupação dessas UTIs, quantos enfermeiros, quantos médicos, quantos profissionais estão na linha de frente. Essas informações também estão contempladas pela lei de transparência? Exato, esse é um aspecto essencial que você está lembrando, né? Além daqueles itens obrigatórios, né, que o conselheiro Dimas Ramalho acentuou, que a própria lei da pandemia, né, a lei que foi aprovada em âmbito nacional, a Lei 13.979, agora de 2020, é a legislação que vigora para todos os entes públicos do país, e é uma lei que, ao mesmo tempo que facilita as contratações, né, com um modelo novo de pregão simplificado, e nesse ponto é claro que o gestor público ele continua vinculado aos princípios que o conselheiro Dimas também mencionou, do artigo 37 da Constituição. Dentre aqueles 5 princípios cardeais regentes da administração pública, o da publicidade está ali presente para acentuar a transparência. E a própria lei dessa situação excepcional de pandemia ressaltou também isso, a obrigatoriedade de haver transparência em relação a todos os aspectos relacionados com o enfrentamento da pandemia. Tanto esses dos gastos públicos, né, dos recursos que estão sendo empregados, dos valores que estão sendo utilizados para o enfrentamento da pandemia, como também estes outros aspectos de interesse sanitário ligados à saúde pública, né, que é direito do cidadão saber em que grau a doença está atingindo cada localidade, né? Qual é o índice de letalidade, quantas pessoas estão hospitalizadas, a capacidade da rede de atendimento de saúde, como é que ela está saturada, não está? São informações fundamentais e a sociedade tem direito a todas elas. E a legislação garante isso. E, em alguns casos, já houve, inclusive, judicialização. E, felizmente, é bom também anotarmos isso, né? O Poder Judiciário tem funcionado de forma muito ágil, né? Tem sido um poder que está também presente, né? Fazendo valer o seu papel e garantindo a legalidade. Alguns governos que descuidaram em relação a esse aspecto da transparência foram obrigatoriamente colocados, né, por força de decisão judicial, no eixo do que a legislação exige, né, que as informações sejam compartilhadas, tão logo estejam compiladas, né, em tempo real. Hoje todo mundo está acompanhando o noticiário com maior intensidade, né, as redes sociais, pela internet, essas informações elas precisam estar disponíveis, né? E onde isso não aconteceu, houve essa atuação do Poder Judiciário obrigando que isso fosse respeitado, né? Para que a transparência prevaleça. Além disso, a sociedade civil está muito atenta e vigilante, né? Hoje, acaba de ser lançado pela Transparência Internacional um ranking de avaliação da transparência nas contratações ligadas ao enfrentamento da Covid. Então, a Transparência Internacional está mostrando que no nosso país, só 4 estados e só 2 capitais fizeram a lição de casa com desempenho ideal, né? Tiveram uma nota considerada ótima nesse ranking. Ou seja, a maior parte dos estados e das capitais do nosso país precisa melhorar a transparência pública em relação ao enfrentamento da pandemia, né? Então, é isso que o ranking que acaba de ser publicado pela Transparência Internacional está revelando, né? É uma lição de casa que ainda precisa ser aperfeiçoada, né? O ideal é que cada prefeitura, cada governo do estado tenha no seu portal da transparência uma área específica para a pandemia, informando tanto as estatísticas ligadas à saúde, ao controle sanitário da situação, como também aquelas informações relacionadas ao uso dos recursos públicos. E não pode ser uma informação
totalmente superficial, né? Que utilize expressões genéricas. É preciso que se saiba exatamente no que o recurso está sendo utilizado, né? Se foi uma empresa contratada, qual empresa é essa, para qual finalidade, né? Para fazer o quê, em que prazo. Então, informações essenciais precisam estar bem organizadas e disponíveis. E o poder público está com os seus funcionários, com os seus agentes, em trabalho remoto, né? E essa é uma questão prioritária. Então, é possível também assegurar essa transparência pela atuação, né? Cada qual na sua casa, mas interagindo por plataformas eletrônicas que hoje todos os entes públicos dispõem, para garantir que a sociedade acompanhe o que esteja acontecendo, né? Então, isso é fundamental. Dimas, deixa eu te perguntar. O Tribunal de Contas ele tem uma atuação importantíssima em todo momento, não só agora, mas que, evidentemente, ele ganha uma outra dimensão nesse momento. Eu estou lendo aqui os comentários daqueles que estão conosco também, já outros nomes que eu posso mencionar aqui, a Ilane Almeida, o Carlos Barbarolo, a Carla Baralhas, de Osasco, e o Marcelo Tacas, perguntando sobre a questão dos prefeitos municipais e se o Tribunal de Contas tem a preocupação de atuar preventivamente, com orientação às dúvidas que muitos prefeitos estão tendo, uma situação de pandemia, que é uma situação de exceção absoluta, em relação a como proceder para que não tenha, como administrador, problemas futuros. Boa pergunta, Marcos, e dizer o seguinte, tem sim agido na prevenção, lembrando o que o Gustavo Húngaro havia dito, esse ranking nós estamos analisando já também. A Lei 13.979, como bem lembrou o Gustavo, ela exige de volta, como contrapartida às possibilidades que ela abre ao gestor, a transparência radical. Nós, do Tribunal de Contas, estamos analisando os portais de todos os municípios do Estado de São Paulo, das secretarias, do governo do Estado de São Paulo, e verificando se realmente isso está ou não, tá certo ou não, sendo cumprido. E, evidentemente, que nós estamos alertando. Eu sou relator das contas do governo do Estado de São Paulo esse ano, de 2020. Eu tenho feito contato estreito com as secretarias, exigindo exatamente o que o Gustavo falou aí. Quantos leitos, quais são os critérios, quais são as medidas de prevenção. E, respondendo a pergunta objetivamente agora, sim, nós estamos orientando gestores, prefeitos, enfim, todos eles, secretários, administradores públicos, sempre que eles tenham dúvida. Inclusive, amanhã haverá um curso exatamente nisso, focado nisso. Eu quero aqui aproveitar o teu prestígio, Marcos, para divulgar. O Tribunal de Contas vai fazer amanhã um debate sobre o seguinte: como deve agir o gestor frente à epidemia nas questões dos atos públicos, que será um curso importante, aberto a todas as pessoas que quiserem participar, e nós estamos constantemente em contato com os gestores, com os prefeitos, explicando que você ter a possibilidade de fazer um gasto extraordinário, sem as balizas normais, em casos excepcionais, não significa cheque em branco. Não significa que você pode gastar sem controle. Você pode gastar, sim, para aquele fim, explicitando claramente quando, onde, como e por quê. E quero dizer, aproveitando aqui, que haverá consequências. É claro que nesse momento pré-eleitoral, que nós não sabemos se vai ter eleição agora em outubro, em dezembro, mas tudo leva a crer que haverá uma um adiamento, mas com eleições, evidentemente, parece sendo construído um consenso. Há muitas notícias que chegam para nós em forma de denúncia e nós verificamos que não são reais. Ter essa possibilidade de analisar o que é fato, o que não é, exige um certo equilíbrio.
E aí o sistema judicial, como disse o Gustavo, tem funcionado bem. A OAB cumprindo seu papel, o Ministério Público, o Poder Judiciário, defensorias, enfim, eu acho que esse sistema judicial tem se colocado com importância nesse momento de pandemia, orientando, esclarecendo e tomando providências cabíveis. Agora, quem quiser se aproveitar desse momento para errar, terá as consequências legais. Esse é um problema sério, né? Porque eu estava agora em live com um jurista português, antes de começar a nossa, e ele comentando que lá em Portugal, os partidos de direita e de esquerda, mesmo os radicais, imediatamente após o início da pandemia, se uniram para, enfim, para combater a pandemia. Abriram mão das suas questões individuais, né, em cada partido, para trabalhar em conjunto. Quando vem um momento eleitoral, pessoas se aproveitam do momento eleitoral para fazer denúncias vazias, isso é gravíssimo, porque desvia o foco do tribunal, que podia estar auxiliando os prefeitos para agirem de forma correta. É muito sério. Gustavo, o Dimas falou você havia comentado antes, sobre a questão da atuação do Poder Judiciário, que é muito importante. E nós tivemos, recentemente, me permita fazer esse comentário, a aprovação de uma lei municipal que tratava da pandemia, e foi incluído lá um artigo que não dizia respeito à pandemia, nada a ver com a pandemia, mas que aproveitou aquele momento para se incluir um artigo que diminuía a relevância, a autonomia, não a relevância, mas a autonomia da Corregedoria Municipal. Isso foi objeto de uma ação do Ministério Público. Quero aqui cumprimentar o Ministério Público por essa iniciativa. Se não me engano, deve ter sido o último ato do Procurador-Geral de Justiça anterior, o amigo Osmânio, Procurador-Geral de Justiça, foi dele, acho que foi o último ato dele antes dele entregar a Procuradoria, e o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar para suspender os efeitos daquele artigo. Esse é um outro problema, como nós vemos iniciativas que fragilizam os órgãos de controle, quando, na verdade, o que nós deveríamos fazer é exatamente fortalecer esses órgãos para dar segurança à sociedade e ao próprio administrador público. O administrador público sabe que o controle bem feito é uma garantia para ele de que ele não vai ter problema no futuro. Né? Exato. Esse é um papel fundamental do controle interno, que é auxiliar no cotidiano da gestão para que, dentro do possível, não haja erro, para que os processos sejam adequadamente instruídos, para que a economicidade esteja presente, né, nas compras públicas, para que aquelas recomendações do Tribunal de Contas sejam observadas, para que as próprias recomendações da Controladoria sejam também colocadas em prática. Então, o controle interno ele está muito próximo do gestor, porque ele está dentro da administração. Né? As controladorias elas trabalham no interior das administrações. Então, o gestor que não utiliza, que não aproveita o seu controle interno, ele está perdendo a oportunidade de ter mais chance de acertar, de reduzir os próprios riscos, né, da tomada de decisões e de levar em conta situações análogas que já foram apreciadas pelos órgãos de controle. Né? Então, o bom controle, ele ajuda o gestor, ele participa do atingimento dos resultados, das metas que são almejadas pelo próprio governo e que são as esperadas pela sociedade. Né? Então, o controle é um aliado da boa gestão, ele ajuda muito. No caso da nossa capital, eu fiz, inclusive, as contas do ano passado, né, do trabalho de auditoria, quanto que gerou de recursos financeiros para a prefeitura. É uma conta impressionante. A Controladoria de São Paulo inteira, ela custou o ano passado 28 milhões de reais. São 200 pessoas trabalhando, né, tem toda uma estrutura funcionando com tecnologia. E ela gerou, no ano passado, 129 milhões de reais para a prefeitura. Então, ela justifica, né, o seu próprio gasto, multiplicando-se isso por algumas vezes, o que ela gera de retorno, inclusive financeiro, né, corrigindo situações, evitando desperdícios, gerando compensações financeiras. Né? Então,
esse é um valor muito grande do controle interno. E essa iniciativa, Marcos, que você bem lembrou, né, de colocarem um jabuti na legislação da pandemia, foi uma situação absurda que aconteceu, né, na nossa capital e que está acontecendo também em outros âmbitos, né? No âmbito federal, houve uma medida provisória que tentou afastar a plenitude da Lei de Acesso à Informação. Imagine só que absurdo, né? Num momento que a sociedade precisa de informação, precisa algo com a força impositiva, né, de uma medida provisória, afastar a Lei de Acesso à Informação na prática, ela só ia valer o ano que vem. Todos os pedidos feitos agora teriam que ser refeitos na virada do ano. Quer dizer, uma aberração antijurídica que se fez no plano federal e que, felizmente, o Supremo Tribunal Federal afastou a validade, primeiro em decisão monocrática, liminar, e em seguida o Pleno do Supremo confirmou essa decisão por unanimidade, né? Então, aquele dispositivo foi invalidado pelo plenário do Supremo numa votação unânime, dando claramente esse recado de que não é possível ter retrocesso em transparência, que a sociedade precisa ter o controle do que acontece na gestão pública. E é isso que também prevaleceu, felizmente, na nossa capital, né? Uma tentativa canhestra de tolher a Controladoria Geral do município, no nosso caso, a tentativa era de dificultar a aplicação da lei anticorrupção. Quer dizer, um absurdo. Quem é que tem interesse em querer salvar empresas que praticam corrupção? É um absurdo, né? Não poderia prevalecer isso. Por isso que eu me insurgi, né, como controlador geral do município, não poderia permitir que uma alteração na lei da controladoria que fosse dificultar a aplicação da lei anticorrupção pudesse prevalecer, né? E eu sabia que as instituições republicanas, democráticas, jamais tolerariam isso, né? E, felizmente, houve a iniciativa, é bom que também lembremos disso, de um vereador, né? O vereador Caio Miranda, que já trabalhou com o conselheiro Dimas, que representou ao Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, como você bem lembrou, né, Marcos? O doutor Ismânio rapidamente moveu a ação direta de inconstitucionalidade e o desembargador Renato Sartorelli decidiu, então, invalidando aquele dispositivo que também não foi regulamentado pelo prefeito, né? No decreto de regulamentação da lei, a instância que se queria criar, né, para decidir esses casos da lei anticorrupção seria uma instância que estaria acima da controladoria, né? Não foi criada, não foi instituída. Então, também essa foi uma decisão acertada, né, de não permitir esse retrocesso na aplicação da lei anticorrupção e, portanto, foi mantida a controladoria nos termos em que deve ser, né, uma instituição com autonomia técnica, administrativa e orçamentária para participar do sistema de controle, né, desempenhando o papel de controle interno, colaborando com o Tribunal de Contas, que desempenha o controle externo, em prol da probidade, né, e promovendo a transparência e a integridade como precisa ser, né? Agradecer, perfeito. Gustavo, queria agradecer também, está nos acompanhando o Léo Soares, querido amigo de Osasco, a Angélica Pereira, o João Araújo, de Sorocaba, Rogério, o Gilberto Bertolini Neto, o Ademir Cassani, querido amigo, o Adilson Pedro Machado, de Itaém, o Hugo César, a Elizabeth Nogueira, que é vice-presidente da nossa querida OAB de Cabreúva. Mando um abraço a todos. Mas essa medida provisória, citada pelo Gustavo, foi barrada pelo Supremo. Mas nós temos uma outra, editada recentemente, que foi a 966, afastando responsabilidade civil e administrativa dos gestores públicos. Eu vi um artigo seu, acho que na Folha, ou no Estadão? Estadão. No Estadão, tratando desse assunto. Conta um pouquinho para a gente essa situação dessa medida provisória, que também, nesse momento de pandemia, até dá para entender a preocupação em dar segurança para o gestor público em algumas situações, como essa que comentei, não vai ter processo licitatório, ele segue um parecer, por seguir o parecer,
ele está confiando de que ele está agindo de forma correta. Essa é uma mediação, uma ponderação que precisa ser feita. Mas, ao abrir mão de todas as responsabilidades civil e administrativa de todos os gestores, não só por decisões tomadas a partir de manifestações de pareceres técnicos, mas a medida provisória fala em atos direta ou indiretamente ligados à pandemia, ou seja, todos os atos hoje são, pelo menos indiretamente ligados à pandemia, afastando a responsabilidade civil e administrativa. Me parece que houve assim, um certo, vamos dizer assim, exagero. Não é isso? O presidente Marcos da Costa é um gentleman, porque ele fala, houve um certo exagero. Eu diria que foi um absurdo. O Gustavo Húngaro, que acabou de dizer a questão do município de São Paulo, que eu concordo plenamente com ele. Aliás, deve ter sido o último ato do Ismano, realmente, através de uma intervenção do vereador Caio Miranda, que, como o Gustavo é presidente de agosto também, e trabalhou comigo, o Caio, você tem que, nesse momento, fortalecer os órgãos de controle. Aliás, ajuda o gestor, o prefeito, a não errar. Ajuda o bom administrador. E o Poder Judiciário, ele colocou as coisas, como bem relatou o Gustavo, que fez um grande papel aqui na prefeitura e em outros lugares também. Bom, essa medida provisória, Marcos, Gustavo e a todos que nos assistem, é praticamente uma excludente de licitude. É um salvo-conduto, porque todos que trabalham na área do direito, mesmo quem não trabalha na área do direito, sabem que a lei não pode ter palavra inútil, não pode ter tipo aberto. Por exemplo, erro grosseiro. Bom, erro grosseiro. É difícil você especificar o que significa isso. Então, a pessoa que trabalha com direito, até para garantia de quem está vivendo nesse momento nesse Brasil, tem que ter leis claras, tem que ter tipos objetivos. A lei e os códigos não têm palavras a mais nem a menos. Bom, estou falando com o professor aqui, entendeu, Marcos? Então, ao dizer que o agente público, em época de pandemia, só responderá se tiver claramente provado o seu dolo, claramente provado que ele cometeu erro grosseiro, que ele não tinha outra alternativa. Não precisa disso. Exatamente, eu combati dizendo que isso era uma redundância, porque nós já temos leis, muitas no nosso país, nós devemos cumpri-las. E dizer também que, ao você ressaltar apenas essa questão, você estaria liberando a pessoa para errar. Quer dizer, ninguém seria punido. Claro que você parte de que todos querem acertar, mas quem quisesse fazer uma coisa errada ia se abrigar nessa MP, que está sendo votado no Supremo ontem. O ministro Barroso deu o primeiro voto, já propondo modificações. E hoje deve continuar essa discussão. Então, nesse momento, o que nós precisamos, fundamentalmente, além de lavar as mãos, ficar em casa, isolamento social, aquela questão toda, é quem trabalha com o direito, quem trabalha com o dinheiro público, é radicalizar na transparência, para que não haja dúvida. Quer dizer, nós estamos passando momentos tão difíceis, mais do que nunca é preciso seguir a lei. É como aquela vez que quiseram aplicar, criar leis, você sabe, Marcos, o Gustavo sabe, todos sabem, você não cria uma lei para que socorra imediatamente aquele que pode errar, o que não pode errar. Nós temos leis suficientes. Se você não aplicar bem o dinheiro público, você vai responder com as leis que nós existimos. Se você, amanhã, fez tudo certo e você não utilizou o dolo, não utilizou nada que afrontasse a lei, você já tem o que foi aprovado na lei de introdução do Código Civil, tá certo? E que você já sinaliza que você vai julgar com os olhos na conjuntura, na situação do gestor. Então, nesse momento, o que nós menos precisamos
são de leis novas e medidas provisórias novas. É preciso uma coisa simples, aplicar bem o dinheiro público que existe e, sobretudo, publicizar onde aplicar o dinheiro público e fortalecer os órgãos de controle, internos e externos. Fazendo isso, na parte técnica, nós superaremos. Conosco também estão o Jorge Marcos, o Cleber Chin, a Josilane Oliveira. Obrigado pela, mais uma vez, participação. Gustavo, como é a relação entre as corregedorias e essas entidades importantíssimas da sociedade civil que fazem o acompanhamento e o controle social dos gastos públicos? Esse é um outro ponto fundamental, né, da ideia de controle como algo mais amplo, que interessa a toda a sociedade. Não se pode descuidar das possibilidades de controle social, né? Então, no estado de São Paulo, já existe, foi criado ao tempo do governador Geraldo Alckmin, o Conselho de Transparência da Administração Pública, como um espaço justamente para haver essa interação dos órgãos de controle, do controle interno, com a sociedade civil por meio de entidades organizadas que atuam nessa área, que têm essa preocupação e condições também de colaborar, fazendo essa disseminação, né, do controle, de quais são os instrumentos, como acessar um portal da transparência, quais são os canais de denúncia, onde obter as informações, como pedir uma informação pelas ouvidorias, né, pela lei de acesso à informação. Então, o Conselho de Transparência é uma boa prática, né, que agora está também sendo instituída na Prefeitura de São Paulo, né? A lei aprovada no final do ano passado estabeleceu isso, né, criou o Conselho de Transparência. Isso era algo que eu estava incentivando que acontecesse, o prefeito foi favorável, né, e chancelou isso. Então, agora há condições de ser instalada também na cidade de São Paulo esta nova forma, né, de acompanhamento dos gastos públicos, das providências administrativas, por meio de um colegiado, onde a sociedade civil esteja representada. E nós temos entidades muito sérias, né, muito dedicadas a esse tema: a Transparência Internacional, a Transparência Brasil, o Observatório Social do Brasil, né, que tem uma rede em diversas cidades acompanhando os gastos públicos. Então, há várias instituições que têm essa agenda, e trazê-las para perto dos governos é uma garantia a mais para o cidadão, né, de que a transparência avançará, os dados ficarão disponíveis e quaisquer situações indevidas, inadequadas, poderão ser esclarecidas, corrigidas, né, e se tiver algo mais grave, que seja também enfrentado. É preciso sempre separar o joio do trigo, né, inclusive para o bem do servidor público correto, que é a grande maioria esmagadora, né, de agentes públicos. É preciso que aquele que se corrompe não contamine toda a instituição. Então, ele precisa ser colocado para fora para não haver essa contaminação, né, da instituição pública como um todo. Então, essa é uma agenda bastante relevante. Hoje existem instrumentos participativos, né? Existe um programa da prefeitura muito importante, que tem repercussão internacional no plano da parceria para o governo aberto, né, que é a OGP, a Open Government Partnership, um programa que é o programa Agentes de Governo Aberto. A prefeitura fomenta, realiza oficinas em todas as regiões da cidade, levando à população quais são esses instrumentos de participação, onde fazer uma denúncia, como utilizar o portal da transparência, quais são os aplicativos. Hoje, a prefeitura disponibiliza 15 aplicativos para o cidadão facilitar a sua vida, a sua relação, né, com o poder público. Então, são informações de alto valor para todas as pessoas, né, e que estimulam essa sensação, né, de participação, de cidadania efetiva, e com isso fortalecem a democracia, né, que é outro aspecto muito importante da agenda atual, né, nesses tempos tão tormentosos, em que algumas poucas vozes clamam contra a democracia. É preciso, né, que a grande maioria favorável à democracia
deixem isso bem claro, né? Que todos nós deixemos isso bem claro. Nós não podemos aceitar retrocesso em relação à transparência, em relação ao controle e também em relação à democracia, né? Temos que preservar as nossas instituições republicanas, respeitá-las, né? É um absurdo ter ameaça contra uma instituição, né? Ter gente falando absurdos em praça pública, né? O espaço público não é para isso, para que se atente contra o que há de mais essencial, né, na convivência, que é a possibilidade de convivermos com respeito, com instituições desempenhando os papéis próprios do Estado democrático de direito. Conosco também, eu anotei os nomes aqui, o Paulo, o amigo, o Paulo de Sumaré, Paulo Silva. Mas o Paulo pergunta sobre a questão, e aí, embora não seja o foco dessa conversa, mas eu acho que é importante tratar dela até por conta desse momento. Há limitações para gastos públicos nos municípios no período de eleição municipal. Essas limitações, se puder falar um pouquinho quais são e ponderar um pouquinho essas limitações em face desse momento excepcional da pandemia, se há alguma alteração das limitações ou não por conta disso. Bom, o estado de calamidade pública abre todas as possibilidades. Eu dou um exemplo objetivo que algumas pessoas me perguntam. Essa pergunta é importante, viu, Marco? Que é o seguinte: eu posso me utilizar de publicidade nesse momento? Porque todo mundo sabe que no momento eleitoral, pré-eleitoral, você tem limitações de contratar pessoas, de publicidade, você tem de iniciar obras. Então, eu vou responder o meu entendimento. Sim, pode. Nesse momento, pode. Você pode contratar pessoas, você pode fazer publicidade, você pode iniciar um hospital, investimento em medidas de higiene, distribuição de cestas básicas, mas isso tem que ter muita explicação e muita transparência, especificamente para o combate ao novo coronavírus. E isso tudo colocado na página específica, como bem explicitado até agora, na lei de transparência no portal da prefeitura. Mais que isso, mesmo com as balizas ampliadas pelas medidas de calamidade, você precisa se atentar pelos princípios, que já falamos aqui do artigo 37, e também, claro, fazer uma gestão de preços, uma seleção ao contratar determinados profissionais e, sobretudo, em relação à publicidade. Mas, objetivamente, as fronteiras do gasto pré-eleitoral estão rompidas? Sim, estão, é evidente. Em medidas excepcionais, em casos excepcionais, aprovados pelo Congresso, pela Assembleia, prefeituras. Por isso que as prefeituras também devem informar a Assembleia Legislativa de que decretaram calamidade, porque não são todos os municípios que decretaram calamidade pública. Às vezes o município não necessita declarar calamidade pública e decreta, é outro problema. E um problema a mais, nós não sabemos se haverá eleição em outubro, que é outra questão que o Congresso Nacional vai decidir. Então, todos os prazos, todas as restrições, nesse momento estão suspensos diante da excepcionalidade fática que o Brasil passa e o mundo passa. E quanto a fato, o fato é o fato, você não briga contra o fato. Você pode discutir sua opinião, mas o fato real é que nós estamos tendo aí essa questão e que necessita, hoje, abrigada pela legislação excepcional, a ter esses gastos que, em momentos de normalidade, você estaria impedido. Conosco também o Adriano Amílio, a querida amiga Juliana Marco, a Érica Casari. Gustavo, pergunta o seguinte: se
são as controladorias os órgãos capacitados a apurar denúncias contra prefeituras. Sim, as controladorias, elas desempenham as chamadas 4 macrofunções do controle interno, né? Inclusive, o conselheiro Dimas falou, né, de cursos nessa área. Eu estou participando da organização de um, que deve ser lançado nos próximos dias, voltado justamente a fortalecer a atuação dos gestores municipais, né? Então, nós vamos procurar explicar esses papéis, o que faz uma ouvidoria dentro da controladoria, a corregedoria, a auditoria, o papel, né, de promover a integridade e a transparência. Então, essas 4 macrofunções do controle interno, elas precisam estar presentes em todas as instituições. Isso já é uma realidade nas grandes companhias privadas, é o chamado compliance, e isso é necessário, né, que se dê também no setor público, em todas as instituições públicas, né, para prevenir a corrupção, para garantir a transparência, para acompanhar o trabalho da auditoria, né, de checar os principais contratos e processos para não permitir desperdícios, para não permitir irregularidades. E o papel apuratório é o papel das corregedorias. Então, dentro da controladoria, funciona uma corregedoria, uma auditoria, uma ouvidoria, que é o espaço aberto para o cidadão se manifestar, e a área de transparência e integridade. Essas são as 4 grandes áreas de atuação do controle interno. Então, a capacidade de apurar uma possível irregularidade, ela está presente dentro da controladoria por meio da atuação da sua corregedoria. A corregedoria, então, faz o processo apuratório, verificando se uma determinada hipótese fática se confirmou, de fato ocorreu, né? Havendo, portanto, essa materialidade, em função dos indícios de autoria, parte-se para a etapa seguinte, que é o processo de responsabilização, a etapa punitiva, né? Então, a primeira etapa apuratória, em seguida, a etapa punitiva. Por quê? Os estatutos do funcionalismo garantem que o servidor público ele deva agir de acordo com as suas normas, com os seus deveres de conduta conforme a legislação em vigor. Se não há cumprimento quanto a isso, há a chamada responsabilização disciplinar. Independentemente disso, também é possível ter o desdobramento para a esfera da responsabilidade civil e criminal. No âmbito administrativo, é possível, sim, e sempre que há uma denúncia, a controladoria, por meio da sua corregedoria, deve apurar, né, e, se confirmada a denúncia, propiciar, então, a responsabilização disciplinar. E se aquela prática irregular do agente público se caracterize também como um ilícito civil ou penal, comunica-se, né, o Ministério Público ou a própria Advocacia Pública, a Procuradoria, pode também mover a ação de improbidade administrativa para fins de responsabilização civil no âmbito judicial. E a possibilidade de se também ficar caracterizada a conduta indevida como criminosa, haver a responsabilização penal também no âmbito judicial. Eu vou registrando também a presença de alguns amigos, o Alexandre Pimentel, a Zildete Leal. A Zildete também é uma batalhadora aí, no que diz respeito à transparência. Eu vou perguntar, aproveitando a experiência de vocês, o que é possível fazer para aprimorar os modelos que temos de controle preventivo e repressivo? Eu cito uma que, infelizmente, não conseguiu avançar, mas que eu sempre defendi. Nós temos muitas prefeituras sem ter sequer uma procuradoria municipal estruturada, né? E há décadas tentamos regular a lei do lobby. Até hoje, essa lei não foi promulgada. O que é possível fazer, em termos de legislação e de práticas para aperfeiçoamento do processo de controle preventivo e repressivo? Bom, primeiro é fortalecer os canais de controle interno e externo que nós já temos.
as ouvidorias, as controladorias. O que você fala, Marcos, é uma coisa importante. Nós estamos insistindo muito para que as prefeituras façam a controladoria municipal, a ouvidoria municipal e a procuradoria municipal bem estruturada e independente. Ponto. Isso é uma coisa fundamental. O segundo ponto que eu acho, como membro de uma instituição, é fazer aquilo que você, como presidente, fez a vida toda, que o Gustavo trabalhou para isso, eu sempre faço. Que as instituições trabalhem conjuntamente. Todas elas. Não tem a minha melhor, a sua melhor. Ou fazemos isso, ou não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? A questão das controladorias municipais são fundamentais. Quer dizer, você tem que ter controladorias independentes. Não adianta você fazer um controlador e você não der as condições, enfim, que ele tenha estrutura para poder exercitar seu papel, que você tenha páginas na internet que você pode receber denúncia do cidadão. Essa é uma questão real que nós temos que fazer, é fortalecer o que nós existimos já, o que nós já temos. Uma outra questão, e aí é fundamental, o cidadão que tem que ajudar. Quer dizer, você não vai ter um advogado em cada esquina, um defensor, um promotor, um juiz, um policial. Você não vai ter. Quer dizer, hoje, o cidadão tem que ajudar, participar. Você pode entrar nas páginas das ouvidorias, das controladorias. O Tribunal de Contas, eu queria até, se me permite falar, ele tem um aplicativo que você baixa e você filma uma coisa que você está vendo, um buraco errado, uma construção que não vai para frente, e você manda para o sistema nosso. Você pode fazer isso, ajudar todos nós. Qual que é o aplicativo, Dimas? Você lembra o nome? O Portivo é Fiscalize com TCE. Você entra na página... TCE. Sim, você pode baixar. É uma coisa muito simples. Nós recebemos assim... Todos os dias nós recebemos denúncias. Claro que você filtra, você faz uma pré-análise, mas muitas coisas que chegaram a nós foram fundamentais. O cidadão fiscalizando. Qualidade de merenda, qualidade de transporte público, qualidade enfim, toda a fiscalização. Então, primeiro, é você fortalecer os órgãos que já existem, dando-lhes independência. Segundo, fazer com que a população participe. É como a questão que passamos do coronavírus. Não adianta você propor 1000 medidas se nós não nos conscientizarmos que devemos fazer. Entendeu? Então, essa é a questão. É você fortalecer o que nós já temos e deixar isso bem claro para quem faz uma coisa errada, que os tempos mudaram. Você pode achar que ninguém está sabendo, mas nós estamos acompanhando, mesmo remotamente. E, sobretudo, Marcos, utilizar os meios de comunicação que os órgãos de controle têm hoje. O Gustavo, enquanto ouvidor, controlador em São Paulo, também abriu janelas para a população denunciar a todo instante. A OAB, você sabe, como presidente, como membro, como você tem possibilidade de as pessoas procurarem a OAB para participar com denúncias. Enfim, então, eu acho que é isso. É você fortalecer o que você já tem nesse momento de urgências e necessidades prementes. Gustavo, eu faço a mesma pergunta para você, mas eu queria só, pensando no que o Dimas falou, o trabalho que nós fizemos em conjunto, quem pela ordem estava à frente era o Jorge Luff, e você participou pessoalmente, inclusive. Dimas, nós fizemos um trabalho de levar para a população, começando pela periferia, e chegamos a fazer, inclusive, em Araraquara, no tribunal, no auditório do Tribunal de Contas de Araraquara, debates com a população, com lideranças sociais da população, sobre orçamento público, explicando o que é orçamento público, a relevância da população entender o que é orçamento público, que não é uma peça de ficção, é o que diz respeito à sua rotina de vida, é um buraco na rua, é a escola mal pintada, e quais os instrumentos que a população tem para acompanhar o orçamento público. Fizemos diversos encontros, começamos pela periferia de São Paulo, né, Gustavo? E levamos para alguns encontros no interior do Estado. Gustavo, a mesma pergunta, o que é possível fazer para aperfeiçoar
os sistemas de controle preventivo e repressivo. Essa foi uma excelente lembrança, Marcos, que foi uma parceria, né, da Ordem dos Advogados com o governo. O Jorge Eluffi e a professora Eunice Prudente foram os dínamos, né, dessa ação. Então, foi algo muito proveitoso, que envolveu centenas de pessoas em diversas regiões do Estado, né, com eventos abertos, participativos, explicando, né, como que o recurso público é utilizado, qual é o impacto disso, como acompanhar, quais são os canais para monitoramento, quais são os instrumentos que todo cidadão hoje dispõe, mas muitas vezes não conhece, né? Daí a importância, por exemplo, da divulgação do aplicativo do Tribunal de Contas do Estado, né? O Fiscalize com o TCE, para que as pessoas conheçam esses canais, né? Não adianta eles existirem... Eu vou baixar, eu não conhecia. Eles não são conhecidos, né? Existe também hoje, dentro do que o conselheiro Dimas também enfatizou, né, a importância das instituições atuarem de forma convergente, trocando informações, compartilhando ferramentas tecnológicas. Quer dizer, hoje existe o sistema de controle patrimonial dos agentes públicos da cidade de São Paulo, ele está sendo recomendado pela ENCLA como uma boa prática a ser utilizada em todas as cidades e estados, né? Enquanto eu estive na controladoria, eu assinei vários convênios compartilhando essa ferramenta para que as declarações de bens possam ser feitas de modo eletrônico, com cruzamento de dados, com o órgão de controle podendo utilizar esses dados para um controle efetivo, não algo que é só para inglês ver, só fictício, né? Precisa tirar do papel essas necessidades de um controle efetivo. Então, essa articulação, por meio do Fórum de Combate à Corrupção do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas desempenhou a Secretaria Executiva, né, desse fórum, várias boas iniciativas foram adotadas, e uma delas foi a criação de um canal específico, exclusivo para denúncias de corrupção. Então, quero aproveitar também a alta audiência qualificada desse seu programa, né, pelas redes sociais, Marcos, para que lembremos disso. Existe hoje, à disposição do cidadão, um canal para denúncia de corrupção. Então, aquela preocupação que muitas vezes nós ouvimos, né? Mas eu vou ter que procurar uma delegacia de polícia, vou ter que ir ao fórum atrás de um promotor, eu não quero me expor tanto assim, eu tenho risco, receio, né, de uma represália. Então, para lidar com isso, existe hoje esse canal pela internet. Ele é acessível pelo site da Ouvidoria Geral do Estado, pelo site da Controladoria Geral do município. Então, as diversas instituições que participam, o Tribunal de Contas do Estado tem também no seu site o link, né, para esse canal de denúncia. É uma forma do cidadão colaborar, né? Se alguém sabe que uma empresa está combinando com a outra para fraudar uma licitação, denuncie, né? Se sabe que tem um agente público que está exigindo propina para fazer ou deixar de fazer aquilo que é o seu dever, denuncie, né? Então, hoje existe esse canal que, com informações bem precisas, objetivas, fundamentadas, essas informações tornam possível uma ação eficaz dos órgãos de controle, né? Então, essa é mais uma estratégia, né, que foi colocada em prática, que está à disposição da cidadania e que pode e deve ser utilizada, né, sempre que necessário. Então, o reforço, né, da prevenção. Eu concordo com o que o conselheiro Dimas colocou de forma muito completa, muito ampla, né, contemplando as necessidades tanto do controle interno como do controle externo, do controle social, deixando claro que, para prevenir, transparência é fundamental, né? Quanto mais as situações estejam expostas, sendo monitoradas, elas serão mais bem controladas. E na parte repressiva, né, de enfrentamento das irregularidades, uma boa estratégia é essa maior interação entre os órgãos públicos responsáveis, né? Um modelo de força-tarefa, de operações conjuntas, de intercâmbio de informações, de uso da tecnologia, de cruzamento de dados, é o que propicia enfrentamentos
com resultados efetivos, né? Eu acompanhei isso na prática, né? Nós tivemos boas ações conjuntas da Controladoria Geral do município com o Ministério Público, também com o Tribunal de Contas, com a polícia, né? E conseguimos, com isso, extrair do serviço público algumas engrenagens ali, algumas pessoas que estavam contaminadas e aperfeiçoar, né, o funcionamento das instituições, graças também a essa ação de enfrentamento das irregularidades. Bom, gente, eu ainda anunciando alguns nomes que estão conosco: Aldomiro Pizamelli, Richard Estraza, Rosa Ramos, a Vilma Muniz, que também é de Jundiaí. Gustavo, você atraiu a cidade inteira de Jundiaí aqui hoje, acompanhando a gente. São todos muito amigos, muito queridos. A Libana Aparecida de Osasco. Gente, lamento profundamente dizer que nosso horário acabou. Essa é uma conversa que poderia demorar mais muito tempo. Depois o vídeo vai ficar gravado. Tenho certeza que foram lições que foram proferidas pelos dois, pelo Dimas e pelo Gustavo. Agradecer a participação de todos. Lembrar, amanhã nós vamos ter uma outra live sobre eleições 2020. Estarão conosco o Silvio Salato, que é um grande advogado eleitoral, e o Torquato Jardim, que é um outro querido amigo, foi ministro de Justiça, foi ministro da Transparência e foi também ministro do Tribunal Superior Eleitoral, amanhã às 10 horas da manhã. Um abraço a todos, uma boa sequência de dia. Muito obrigado, Gustavo, muito obrigado, Dimas. Obrigado, tchau, tchau. Marcos. Um abraço, obrigado. Obrigado a todos que acompanharam.